Então, daí a pergunta é: Taro é realmente a única tentativa e implementação ou tem... Porque, por exemplo, pensando agora no Nostr, tem várias tentativas de Web3, tem a ideia do Jack, tem aquele Slacks, que era a galera da empresa do John Carvalho, e agora surge o Nostr. Não sei se você fala Nostr, como você fala, mas enfim. É. Tipo, tem várias implementações, sabe? Tem várias coisas concorrentes diferentes tentando solucionar o mesmo problema. Nesse ponto de vista, existem outras alternativas de solução para trazer as stablecoins e a emissão de outros ativos dentro da nossa rede? Ou o Taro é tipo a única tentativa que está ganhando tração e que existe? Isso eu realmente não vi em nenhum lugar ser comentado. Tipo, eu sei que a Taro surge da mesma da Lightning Labs, e eu nem sei se, sei lá, tem outras, sabe, tem outros times desenvolvendo juntos, se tem outros times desenvolvendo outras tentativas de protocolo para resolver esse mesmo problema. Tipo, eu contextualizei um pouco como essa questão de gerar uma internet descentralizada, uma Web3 de verdade. Como é essa questão para conseguir gerar, emitir ativos dentro do protocolo? O protocolo Taro deve ser pelo menos a quarta tentativa de Então, é emissão que de quando você fala assim, tokens. eu entendo que as outras já estão abortadas e são tentativas do passado, ou são tentativas que ainda estão concomitantes. Protocolos desenvolvidos como um código aberto, como é o Taro, como é a própria LND, como é o próprio Bitcoin, você não conclui pelo fim dele, né? Você consegue medir o quão utilizado ele é e o quão utilizado determina o quão bem sucedido ele é, talvez, ou você consegue medir o impacto que ele teve no ecossistema em termos de incentivos, ele gerou mudanças ou não. E todos esses protocolos, acredito que também eram de código aberto, são eles que eu me lembro, há possivelmente mais o Counterparty, o Omni e o RGB. Mas eu acho que eu vou repetir um pouco aqui sobre o risco de não ficar chato, eu vou ser resumido. Nenhum desses outros protocolos foi pensado com o Taproot em mente, porque o Taproot sequer era uma possibilidade quando eles foram propostos. E por não terem o Taproot como possibilidade, eles não podiam usar as Taproot Script Trees, que são uma forma muito mais privada e eficiente de você incluir dados on-chain do que o Op Return, que é o que a maioria usa. O Op Return não só ele é espaçoso on-chain, o que o torna caro, como ele entrega informações que você não gostaria que ele entregasse, então ele não é privado. E todos esses protocolos foram desenvolvidos em épocas em que a Lightning não era um grande negócio ainda. Não era uma grande rede, provavelmente muito superior a qualquer outra rede alternativa. Então, nenhum deles tem a previsão de você, ou foram escritos especificamente para rodarem em clientes light de Bitcoin, não digo Lightning, clientes light, prunados, nodes Bitcoin que não tinham a condição de ser um full node arquivo, e nenhum deles foi pensado com uma integração nativa com a rede Lightning, que é o que faz toda a diferença na transmissão desses ativos. E então eu digo que o Taro é até hoje a construção mais elegante por usar de uma tecnologia super utilizada no Bitcoin e validada, se eu não me engano, eu posso falar bobagem, mas as Merkle Trees são de 1982. Então é uma tecnologia para armazenagem, transmissão e conferência de dados super eficiente e comprovada, e por isso é usada no Bitcoin e ainda faz uso das UTXOs Taproot, que te permitem cravar esse hash lá on-chain de forma a tornar essa emissão e transmissão de ativo Taproot indissociável de uma transação Bitcoin qualquer. Se você é um node Bitcoin ou Lightning, você sequer consegue impedir que Taro aconteça, porque você não vai ver diferença entre uma transação Bitcoin normal e uma emissão de ativo Taro. Se você tiver um Node Lightning, você não consegue impedir que o roteamento passe pelo seu nó, porque vai ser um roteamento Lightning normal. Se você corre algum risco hoje, o risco é exatamente igual no cenário onde o Taro acontece, porque tudo que o seu nó faz é a mesma coisa que já faz hoje. Então eu digo que a elegância do Taro
pensado desde o princípio para rodar em nodes leves, prunados, sem requerer full node arquivo, porque tudo que você verifica é um hash, você não usa o op return, fazendo uso das Merkle trees e não de outras blockchains. Há uma frase do Ryan Gentry, um dos devs da Lightning Labs, que tem uma excelente capacidade de resumir informações e ensinar, Merkle trees, not blockchains. O que a gente consegue através do uso de uma tecnologia validada e simples, como as Merkle trees, basicamente inutilizam a necessidade de outras blockchains, porque a gente já tem uma blockchain to rule them all, uma blockchain para dominar sobre todas as outras, que já nos permite um registro imutável e manipulável do que é verdade ou não. Né? E você poder usá-la em combinação com as Merkle trees, tal como o próprio protocolo do Bitcoin já faz, afinal de contas ele usa as Merkle trees dentro do próprio bloco, parece ser a solução mais elegante até hoje para esses motivos na segunda camada. Então eu diria que, claro que sempre podem surgir novas soluções no futuro, mas até hoje não há combinação melhor assim de tecnologias validadas, nada disruptivas, tecnologias já conhecidas, com o mindset correto. Integração nativa com a Lightning, pensada para ser rodada em nodes leves, sem corromper a blockchain, sem expor bitcoinheiros rodando seus nodes Bitcoin ou Lightning a mais risco. Porque quem disse que CBDCs vai para Lightning não entendeu como o Taro funciona. Porque os seus nodes Lightning não vão processar CBDC. Seus nodes Lightning continuam Bitcoin only, seus nodes Bitcoin continuam Bitcoin only. E Taro tem uma simetria muito positiva, que é o seguinte: se o protocolo Taro for um fracasso, tudo que terão sido algumas transações de nodes Taro na mainnet que não deram em nada. Alguns mineradores ganharam alguns FIIs por aí, talvez alguns nodes Lightning, alguns FIIs por aí. Se o protocolo Taro, mas nada mais acontece. Se o protocolo Taro tiver um sucesso pequeno, da ótica de somente poucas empresas e todas elas com KYC, todas elas reguladas, o adotarem. Você está no mudo, Diego, seu áudio sumiu. Depois de todas as empresas adotarem. Fala alguma coisa. Vê se deu mau contato no seu microfone que seu áudio sumiu. Voltou? Voltou, boa. Então, se ele for um fracasso, basicamente nada acontece. Se ele tiver uma adoção pequena e completamente regulada de alguns poucos emissores no mundo, 2 ou 3 emitirem centenas de milhões de dólares em stablecoins, o impacto na rede Lightning e on-chain pode ser massivo, porque a Lightning processou 200 milhões de dólares ano passado em transações. Isso é uma fração mínima do que tem em stablecoins no mundo. Então, se a adoção do protocolo Taro não for um fracasso, mas for mínima, a Lightning dobra. Se ela for mínima, a gente vai ter uma quantidade, ainda pode ter uma quantidade gigantesca de transações na Lightning, o que põe aquela máquina do mercado em movimento. O retorno aumenta, as pessoas depositam mais satoshis, quem estava fora passa a estar dentro, a Lightning e o Bitcoin vão vencendo porque são uma coisa só. E se for um sucesso e o protocolo Taro tornar a rede Bitcoin cada vez mais unânime, isso é transformacional e pode puxar o próximo super bull run, porque a demanda por Bitcoins que isso pode gerar na casa das centenas de milhares, na verdade, centenas de bilhões de dólares, isso seria o equivalente a várias MicroStrategies comprando
bitcoins para colocá-lo como capital produtivo numa rede que agora gera um bom retorno, porque agora é multiativos. Então, a gente tem uma assimetria onde, se der errado, alguns nodes terão perdido tempo, gastam um monte de FII para minerador e pagam algum FII para node runners, mas ninguém ficará nem sabendo, como hoje a gente nem se dá conta do que foi a Omni, a RGB ou a Counterparty no passado. No entanto, se der pouco certo, o jogo já muda completamente. E se der muito certo, a hiperbitcoinização fica mais próxima. Então, quando você joga em detrimento do protocolo, cria uma série de impeditivos ou faz uma série de leituras disso e daquilo outro, a gente conversava antes do protocolo, antes do nosso bate-papo, né? O mundo é probabilístico, né? O mundo é probabilístico e a forma certa de você adotar algumas novas coisas em camadas é probabilisticamente, né? Como que os incentivos que esse novo protocolo funcionam, em que direção eles apontam e estatisticamente o que isso aumenta as chances de acontecer. E muitas pessoas perguntam, mas como que o protocolo Taro aumenta as chances de hiperbitcoinização? Eu digo assim, olha, pensa da seguinte ótica, a nossa rede precisa permanecer economicamente viável para que continue descentralizada e fazendo sentido, rodar mineradores e nodes Lightning. E o protocolo Taro, por ampliar os usos de caso da nossa rede para outros ativos que são enormemente demandados no mundo, muito mais do que o próprio Bitcoin hoje, queiramos nós ou não, ele aumenta as chances nesse mundo probabilístico de sucesso do Bitcoin lá na frente, porque aumenta as chances de termos fee revenue suficiente para qualquer cenário, em qualquer cenário o fee revenue ser suficiente para sustentar uma rede crescente e poderosa de mineradores. E quando você joga contra, é como se você, como um gestor de portfólio, tivesse sendo um mau gestor e fazendo uso errado da arquitetura do sistema que você usa. Então, a gente arquitetou um sistema que pode se construir em camadas justamente para que as camadas superiores possam agregar um upside grande com um downside baixíssimo no que importa, que é na camada 1. Mas quando você não faz uso disso e cria dificuldades para que a segunda ou terceira camada se desenvolvam, você basicamente está jogando com as estatísticas contra você. Porque você não está sabendo analisar a assimetria positiva, onde se der certo, você aproxima o mundo da hiperbitcoinização, e se der errado, dá errado para poucas pessoas que rodaram um nó, como aconteceu no passado com outros protocolos. Então, é inteligente que você faça essas escolhas onde a probabilidade está a seu favor e não contra você. Porque essa proteção já foi pensada pela comunidade bitcoinheira, que resolveu construir em camadas em primeiro lugar, justamente para permitir uma experimentação onde, se der certo, dá muito certo, se der errado, dá pouco errado. Sim, essa visão de camadas eu acho ela muito importante mesmo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, então, mais genérica aqui. Você diria, então, que o Taro é um estágio necessário para um mundo bitcoinizado, assim? Tipo, ele na sua visão, em poucas palavras, eu poderia dizer que ele é um trampolim para uma bitcoinização do mundo. Eu acho que a palavra-chave aí é necessário. Eu não sei se essa é a ótica correta, a ótica mais adequada de se colocar essa questão. E eu volto a dizer que o mundo é probabilístico. E eu acho que o protocolo Taro ele aumenta as chances da hiperbitcoinização ao expandir os usos de caso da nossa rede, que, por consequência, gera demanda pelo nosso ativo. Porque não há como você gerar mais usos para a nossa rede sem gerar demandas para o nosso ativo. Para você usar a nossa rede, o nosso ativo você tem que ter. Para usar a nossa rede, FIIs na nossa moeda, você tem que pagar.
Então, o protocolo Taro, ele expande as chances de sucesso da hiperbitcoinização e pode acelerá-la, porque naqueles 3 contextos que eu pintei para você, onde ele pode ser um fracasso, ele pode ser pouco adotado ou ele pode ser muito adotado, mesmo se ele for um fracasso, não importa, terá sido uma página virada. Se ele for pouco utilizado, o jogo já muda completamente e a Lightning dobra ou triplica de tamanho, porque pouquíssimos players regulados, mas bem capitalizados, podem duplicar, triplicar, quadruplicar o tamanho da Lightning e gerar um impacto considerável no preço do Bitcoin, por gerar demanda por Bitcoin para ser colocado na Lightning em primeiro lugar. É como se o Bitcoin na camada 1 fosse... Eu vi isso num podcast recentemente, achei legal. É como se o Bitcoin na camada 1 fosse o elemento zero, um metal bruto, talvez um metal valioso, como o petróleo, mas na segunda camada, na Lightning, onde ele se torna rede, ele se torna capital produtivo e passa a ter a funcionalidade da gasolina. Então, ele vai ter um maior valor agregado, porque ele pode gerar renda pelos serviços ali prestados. E se você torna a rede muito mais utilizado, você torna um capital ali muito mais valioso, na forma de uma renda agora muito maior. É como se o Bitcoin na Lightning é como se fosse gasolina e na L1 fosse como se fosse petróleo, ou ouro, coisa assim, quando você expande o uso de caso dessa rede, é como se você estivesse refinando aquela gasolina para um modo turbo e que agora passa, portanto, a valer mais. Então, o que pouca gente vê é que o protocolo TAR é uma das formas de valorizar o Bitcoin, em especial o Bitcoin depositado na Lightning, porque agora ele se torna um capital produtivo.